Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para dar continuidade à, à questão dos pais das igrejas, né? Estou apresentando os pais das igrejas aí, já tem um tempinho que eu não faço vídeos, porque justamente eu tenho aí dado continuidade em alguns projetos e hoje eu venho aí fazer um vídeo para vocês e nós vamos estar também falando sobre o pai da igreja Inácio. Antes de nós iniciarmos, pessoal, gostaria de pedir a vocês, deixem o seu like, compartilhe essa mensagem. Quando você faz isso, você nos ajuda a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube. Isso dá um engajamento no nosso vídeo para que ele apareça para mais pessoas. E também aproveita aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre Inácio. Óbvio que eu não vou ler todos os escritos, né, de Inácio, porém vou estar mostrando a vocês o que existe de interessante aqui, algumas peculiaridades, tá? Nós temos aqui uma introdução traduzida conforme aí o material que eu possuo, tá? Sobre os pais das igrejas. O mito sedutor, que representa este pai como uma criança que o Senhor colocou no meio dos seus apóstolos, indica que pelo menos o período em que se supõe que ele tenha nascido, que ele e Policarpo eram condiscípulos de João, não é uma tradição inconsistente com qualquer coisa nas epístolas de ambos. Sua história subsequente é suficientemente indicada nas epístolas que se seguem. Então, esse pai da igreja, Inácio, assim como Policarpo, foram ali contemporâneos do apóstolo João, tá? Isso conforme a tradição. Essa publicação ela foi concebida como um eirênico, né? Uma publicação eirênica, e, portanto, poucas palavras são melhores de alguém que poderia ser considerado incapaz de uma opinião imparcial sobre a maioria dos pontos que foram levantados em relação a essas epístolas, né? Aí aqui é um comentário sobre essa questão, né? Sobre a questão de Policarpo aqui. Aí nós temos que aquele reverenciado erudito divino que honrou com a sua amizade, sua preciosa. Aí tem aqui um manuscrito sobre 1840, né? Aí ele traz um comentário aqui sobre essa questão. Inácio seria aqui, no caso, um cristão, né? Que tem aí o próprio nome do mestre, né? Inácio ele se deleitou tanto com seu nome Teóforos, né, suficientemente exposto em suas próprias palavras a Trajano, ou seu representante oficial, então ele também se chamava aqui Teóforos, né, chamado Teóforos. Inácio foi censurado por sua linguagem aos romanos, na qual ele parece almejar o martírio, mas ele já estava condenado na lei de um homem morto, sentia-se livre para se gloriar em suas tribulações, tá? Aí tem a citação que ele fala lá, ó, que vem as preocupações como dilúvio selvagem, né, e tempestades, tristeza cai. A Epístola aos Romanos é totalmente inconsistente com qualquer concepção de sua parte de que Roma era sede da residência de um bispo que mantinha outras relações que não fraternas consigo mesmo. É muito notável que seja desprovido de expressões em outros lugares tornadas enfáticas, que teria sido muito insistidas se fossem encontradas aqui. Então, no caso, para fortalecer sua fidelidade a Policarpo, fossem encontradas nessa carta aos Romanos, especialmente porque nessa carta encontramos primeiro o uso da frase Igreja Católica nos escritos patrísticos. Ele define como se encontrasse onde está Jesus Cristo. As palavras certamente não a limitam à comunhão com o professo sucessor de Pedro, tá? Então tem todas essas peculiaridades aí de Inácio, tá? As epístolas atribuídas a Inácio deram origem a mais controvérsia do que qualquer outros documentos relacionados à igreja primitiva. Como é evidente para todos os leitores, à primeira vista desses escritos, eles contêm numerosas declarações que se referem a pontos de ordem eclesiástica que há muito dividem o mundo cristão, e sentiu-se assim uma forte tentação de permitir que alguma quantidade de predisposição entrasse na discussão de sua autenticidade ou espúria. Ao mesmo tempo, essa questão forneceu um campo nobre para exibição de conhecimento e agudeza. As várias formas sobre as quais foi debatido deu origem a tão poucas obras da mais alta habilidade e erudição. Então, ou seja,
todas essas inconsistências que são debatidas dentro do mundo eclesiástico pelas igrejas, né? Várias doutrinas aí já vem aí de muito tempo, pessoal. Eu venho explicando isso em alguns vídeos dos pais das igrejas aí, que não é coisa nova não. Já se tinha aí essas brigas por quem está certo ou errado desde a época dos pais, tá? Há todo 15 epístolas que levam o nome de Inácio. Estes são os seguintes: um para Maria, Virgem Maria, dois para o apóstolo João, uma para Maria Cassobelai, uma para Tárcios, um para os antioquianos, uma para Hero, um diácono de Antioquia, um para os filipenses, um para os efésios, um para os magnésios, um para os trarianos, um para os romanos, um para os Filadélfia, um para os herminianos e uma para Policarpo, tá? Os 3 primeiros existem apenas em latim, todo o resto também em grego. Então os 3 primeiros, que seria a Virgem Maria, ao apóstolo João e a Maria Cassobelai, seriam aí somente em latim, tá? Agora a opinião universal dos críticos que as primeiras 8 dessas cartas declaradamente inacianas são espúrias. Então, as 8 primeiras, né, que seria da Virgem Maria, do apóstolo João, da Cassobelai, dos Tárcios, antioquianos, para Hero, aos filipenses, aos efésios, seriam as cartas aí espúrias, tá? Que não são de Inácio. Eles trazem em si provas indubitáveis de serem a produção de uma época posterior àquela em que Inácio viveu. Nem Eusébio nem Jerônimo fazem a menor referência a eles, e agora eles são, por consenso comum, postos de lado como falsificações que foram em várias datas, né? Em várias datas para servir a propósitos especiais apresentados sobre o nome do célebre bispo de Antioquia. Então, tem aí essa questão, conforme os estudiosos, as referências bibliográficas sempre estão no final do material. Quem quiser adquirir todo o material com as cartas, os escritos, pode entrar em contato comigo, tá? Sempre meus contatos estão nas descrições dos vídeos, vocês podem estar adquirindo o material. Depois que a questão foi assim simplificada, ela ainda permanece suficientemente complexa. Das 7 epístolas que são reconhecidas por Eusébio, possuímos 2 recessões gregas, uma mais curta e outra mais longa. É claro que um ou outro desses exibe um texto corrompido, e os estudiosos, em sua maioria, concordaram em aceitar a forma mais curta como representando as cartas genuínas de Inácio. Essa foi a opinião geralmente aceita desde o momento em que as edições críticas dessas epístolas começaram a ser publicadas até nossos dias. As críticas, de fato, variam bastante sobre quais epístolas deveriam ser aceitas e quais rejeitadas. Aí nós temos vários autores aí que citam, né? Nós temos Ussher, Isaac Vossius, J.B. Cotelerius, Dr. T. Smith, tá? E outros editaram os escritos atribuídos a Inácio em formas que diferem consideravelmente quanto à ordem que foram organizados e o grau de autoridade atribuídos a eles, até que por volta do início do século XVIII ali, as 7 epístolas gregas, das quais a tradução é dada aqui, passaram a ser geralmente aceitas em sua forma mais curta como os escritos genuínos de Inácio. Então, ou seja, o que acontece? Dentro dos próprios escritos dos pais das igrejas, existem escritos que são falsificados, pessoal. Eu venho mostrando aí dentro da questão bíblica também, dentro dos escritos da Bíblia, que existem muitas deturpações, falsificações. Os copistas tentaram fazer de tudo para harmonizar o texto conforme as suas doutrinas, as suas crenças, a sua concepção, tá? Se a Bíblia ela realmente é inspirada por Deus, tem vários vídeos aí no meu canal que vocês podem estar assistindo para você tirar essa dúvida de uma vez por todas. Antes dessa data aí, né, do século XVIII, no entanto, não havia falta de alguns que se recusassem a reconhecer a autenticidade dessas epístolas em qualquer uma das recensões e que se sabia que existiam. De longe, o trabalho mais erudito e elaborado que manteve essa posição foi o de Dailé, né, ou da Laels, né, publicado em 1666. Isso deu como resposta ao célebre Vindiciae do bispo Pearson, que apareceu em 1672. Supõe-se geralmente que esse último trabalho havia estabelecido sobre uma base inabalável a autenticidade da forma mais curta das epístolas inacianas. Como afirmamos acima, essa foi a conclusão quase universalmente aceita até os nossos dias. A única exceção considerável, e essa concordância foi representada por Wilston, que trabalhou para manter o seu Primitive Christiane Revive, né?
as alegações superiores da recensão mais longa das epístolas, aparentemente influenciado em fazê-lo pelo apoio que ele achava que elas forneceram ao tipo de arianismo que ele havia adotado. Então tem toda esse debate sobre essa questão das cartas de Inácio, tá? Mas embora a forma mais curta das cartas inacianas tenha sido geralmente aceita em detrimento da mais longa, ainda havia uma opinião bastante prevalente entre os estudiosos de que mesmo ela não poderia ser considerada absolutamente livre de interpolações ou de autenticidade indubitável. Você for pegar, por exemplo, os escritos de Joséfo, Tácito, você pega aí Suetônio, que são escritos aí considerados que muitos pegam para tentar provar, né, a existência de Jesus. Você vai ver que esses escritos sofreram também interpolações. O que é a interpolação? Quando alguém vai lá, coloca alguma coisa que realmente não estava no texto, para isso tudo com o intuito de provar um Jesus divino, de provar um Jesus Messias, que já tem vários vídeos que eu fiz aí, que eu enterro de vez esse assunto sobre o messianismo de Jesus, se ele vai vir ou se ele não vai. Vocês podem assistir no meu canal, tem vários vídeos sobre essa questão. E aí tem pessoas que colocam aí para justamente trazer essa crença de que Jesus vai voltar, de que ele é o Messias, de que ele é o Deus entre nós, e etc e tal. Tantas balelas aí e histórias, né, que as pessoas colocam para tentar levar as pessoas à crença cega e sem nenhum sentido, né? Então, é o que acontece aí com a maioria. As cartas inacianas tenham sido geralmente aceitas em detrimento da mais longa, ainda havia uma opinião sobre essa questão aí da autenticidade, né? Lardner, em seu Credibility of the Gospel Story, diz o seguinte: comparei cuidadosamente as duas edições e estou muito bem satisfeito nessa comparação, que quanto maior é a interpolação do menor, e não o menor é um epítome ou abreviação do maior. Mas se os próprios menores são os escritos genuínos de Inácio, bispo de Antioquia, é uma questão que tem sido muito contestada e tem empregado as canetas dos críticos mais capazes. E qualquer que seja a positividade que alguns possam ter mostrado em ambos os lados, devo admitir que achei uma pergunta muito difícil. Então, ou seja, os estudiosos, eles debatem sobre essa questão aí da autenticidade das cartas de Inácio, tá? A expressão de incerteza foi repetida em substância por Jotin, Moshen, Gisbeck, Rosenmüller e Neander e muitos outros, né? Alguns indo tão longe a ponto de negar que temos quaisquer restos autênticos de Inácio, enquanto outros, embora admitido que as 7 cartas mais curtas como sendo provavelmente dele, ainda suspeitavam fortemente que elas não estavam livres de interpolação. Então alguns acreditam que não chegou nenhuma carta de Inácio a nós, que era tudo mentira, tudo deturpado, interpolação, e alguns acreditavam que tinham sim algumas, mas sem aí confessar que existiam interpolações nessas cartas, ou seja, deturpações feitas por copistas, tá? Aí nós temos aqui, para você ver, pessoal, que essas coisas, as igrejas não mostram isso para vocês, tá? Um aspecto totalmente diferente foi dada a questão pela descoberta de uma versão siríaca de 3 dessas epístolas entre os manuscritos adquiridos no mosteiro de Santa Maria dei Para, no deserto de Nítria, no Egito. Nos anos de 1838 e 1839, e novamente em 1842, o arquidiácono Tatan visitou aquele mosteiro e conseguiu obter para o governo inglês um grande número de manuscritos siríacos antigos. Ao ser depositados no Museu Britânico, o falecido Dr. Cureton, que então era responsável pelo departamento siríaco, descobriu entre eles primeiro a epístola a Policarpo e depois novamente a mesma epístola com aquelas aos Efésios e aos Romanos em 2 outros volumes de manuscritos, tá? Então esse Dr. Cureton foi lá e descobriu. Como resultado dessa descoberta, Cureton publicou em 1855 um trabalho intitulado A Antiga Versão Siríaca das Epístolas de Inácio a Policarpo, aos Efésios e aos Romanos, etc., do que qualquer outro publicado anteriormente, o que Inácio realmente escreveu. Isso, é claro, abriu controvérsia novamente. Então houve um outro debate, justamente por causa dessa versão siríaca, que veio aí a ser descobertas por Cureton, né? Enquanto alguns aceitavam, né, os pontos de vista ali de Cureton, outros opunham vigorosamente a ele, outros se opunham, né? Entre os primeiros estava o falecido Chev Bunsen. Entre este último, um escritor anônimo da English Review,
o Dr. Heffel, e uma terceira edição dos Apostolic Fathers. Em resposta àqueles que contestaram seus argumentos, Curiton publicou o Vindiciae Ignatiae em 1846 e seu Corpus Ignatium em 1849. E começa sua introdução ao último trabalho com as seguintes frases: exatamente 3 séculos e meio intervieram entre a época em que 3 epístolas em latim atribuídas a Inácio foram publicadas pela primeira vez na imprensa, e a publicação de 1855 de 3 cartas em cirílico com o nome do mesmo escritor apostólico. Muitos anos passaram antes dos primeiros fossem quase universalmente considerados falsos espíritos, e não parece improvável que quase um período mais longo decorra antes que esse último seja quase tão geralmente reconhecido e recebido como uma das únicas cartas verdadeiras e genuínas do venerável bispo de Antioquia que chegaram até nossos tempos, ou já foram conhecidos nos primeiros tempos da igreja cristã, tá? Então ele traz essa questão. Aí, ou seja, aí tem mais um comentário aqui. Você vê que tem muito material, pessoal. Você vê que essa questão de Inácio, você veja que tem aí. Vou passar para vocês verem, olha só, algumas das cartas, né, que ele coloca aqui. Vamos começar aqui, a introdução aqui, a carta a epístola aos Efésios. Olha o que vai ter aqui, ó. Convém, portanto, que todas as maneiras glorifiqueis a Jesus Cristo, que vos glorificou, para que, por uma obediência unânime, estejais perfeitamente unidos ao mesmo pensamento e no mesmo juízo, e todos falem a mesma coisa a respeito da mesma coisa. Então, o próprio Inácio, olha só para você ver, ele já fala dessa questão da união da igreja. E as igrejas de hoje são unidas, pessoal? Não. Já era incentivado ali na questão dos pais das igrejas, a união das igrejas, que era uma coisa que já não estava acontecendo se ele estava ali incentivando que isso ocorresse. Então você veja que não tem diferença dos dias de hoje, né? Pois mesmo Jesus Cristo faz todas as coisas de acordo com a vontade do Pai. Olha só para você ver a concepção de Inácio. Como ele mesmo declara em certo lugar: faça sempre o que lhe agrada. Cristo e imitá-lo como Paulo fez, pois diz ele: sede meus seguidores, assim como eu também sou de Cristo. Olha só o que fala. Que Cristo, ele vai fazer as coisas de acordo com a vontade do Pai. Então, ou seja, se ele está fazendo conforme a vontade do Pai, então quer dizer que ele não segue a própria vontade, né? Então ele está subordinado à vontade do Pai. Então já aí vai quebrando uma questão da crença também da Trindade aí. Convém, pois, que também vós corrais juntos segundo a vontade do bispo, que por desígnio de Deus vos governa. Olha o que vai falar sobre o bispo. Concede-lhe, Santo Pai, que assim como eu e tu somos um, eles também sejam um entre nós, né? Ele citando a citação lá de Cristo e tal. Se alguém não estiver dentro do altar, ele está privado do pão de Deus, pois se a oração de um ou dois possui tal poder, quanto mais a do bispo e de toda a igreja. Aquele, portanto, que não se une com a igreja, até mesmo por isso manifestou seu orgulho e se condenou, pois esquece que Deus resiste aos soberbos, e cuidemos-nos, pois, de não nos opormos ao bispo, a fim de nos sujeitarmos a Deus. Olha o que vai falar. A pessoa tem que se sujeitar ao bispo. Então, da onde que começam as heresias aí, pessoal? Da onde começa essa concepção de que as pessoas têm que ser subordinadas ao bispo, ou seja, algo totalmente contrário ao que o próprio Jesus falou, né? Que as pessoas, ninguém ia ser servo de ninguém, né? Ninguém ia ser senhor de ninguém, aliás, né? Mestre de ninguém, mas todos seriam servos. Ou seja, cadê isso dentro das igrejas de hoje? Aí vai trazer aqui, ó, ninguém se engane. Se alguém não tiver dentro do altar, está privado do pão de Deus. Ele vai fazer essa citação, aí faz lá: quanto mais alguém vê o bispo em silêncio, tanto mais deve reverenciá-lo, pois devemos receber todo aquele que o dono da casa enviar para o seu chefe de sua casa, como faremos com aquele que o enviou. Aí vai falar sobre a questão do bispo também. Aí vai falar sobre o silêncio do bispo, olha só para você ver. Então tudo exaltando essa questão do bispo, né, do bispado, né? Exaltando essa questão dessa hierarquia, né, que os demais tinham que respeitar o bispo, tinham que ser submissos ao bispo, e etc e tal. Então você vê que não é diferente dos dias de hoje, né, pessoal? É esse tipo de heresia antibíblica, né? Você vê que tem até estudiosos, como nós vimos na introdução aqui, que consideram essas cartas como cartas provindas do arianismo, né? Muitos consideram o arianismo aí como algo espúrio, vindo de um herege. Na verdade, essas pessoas não conhecem da história da igreja, né? Essa que é a questão. E se você pega os escritos, você pega tudo que foi ocorrendo, você vai ver que não teve nada de santo nessas questões aí envolvendo a igreja, né? Até mesmo na reforma aí,
tem explicações sobre a reforma, o que aconteceu na reforma, eu mostro tudo isso aí no meu canal, tá? Pois o justo que os evita, vamos continuar aqui, ó, mas algumas pessoas mais inúteis têm o hábito de levar o nome de Jesus Cristo com malícia, enquanto praticam coisas indignas de Deus e mantêm opiniões contrárias à doutrina de Cristo, para a sua própria destruição e a de aqueles que lhe dão crédito, a quem vocês devem evitar como se fossem animais selvagens, pois o justo que os evita é salvo para sempre, mas a destruição dos ímpios é repentina e motivo de alegria, pois são cães mudos, que não podem latir, enlouquecidos e mordendo secretamente, quanto os quais deveis estar em guarda, visto que trabalham sobre uma doença incurável. As partes em vermelho aqui, pessoal, são partes que eu sublinhei, que eu achei muito interessante. Quem adquirir o material vai ter todo esse material aqui traduzido dessa forma. Você veja que tem várias passagens aqui, olha, várias passagens, coisas interessantes aqui. Aí vamos lá, ó, tem a epístola aos magnésios aqui, ó, união da carne e do Espírito de Jesus Cristo. Rogo a união da carne e do Espírito de Jesus Cristo. Que união da carne seria essa? Olha só para você ver. Agora cabe a você também não desprezar a idade de seu bispo, mas render-lhe toda a reverência. Olha só para você ver o que ele fala. Continua dando louvor aí a questão da hierarquia do bispo, né, no qual ele também era considerado um. Então, ou seja, tudo com o intuito de favorecer o ponto de vista, né, pessoal? Olha só para vocês verem. Então tem muito material, tá? As cartas estão aqui, você pode ver. Quem adquirir, ó, Epístola Australianos, né? Aí você tem aqui também, ó. É necessário como que de fato fazer, sem o bispo nada façais, mas também deveis sujeitem-se ao presbitério. Então tudo com o intuito de se sujeitar. Nada que Jesus mandou sujeitar, pessoal. Pega os escritos de Jesus, as pessoas estão vivendo um cristianismo totalmente diferente do que Jesus colocou lá. Honra diácono, tá lá, e depois vai falar sobre doutrinas mais profundas, né? Então você veja que tem muito material, tá, pessoal? Olha só para vocês verem. Eu não vou ler tudo, óbvio, porque justamente se eu for ler tudo aqui, olha lá, Epístola de Inácio aos Filadélfios, né? E tem lá, ó, fujam da divisão e da maldade das doutrinas, mas onde está o pastor vocês seguem como ovelhas. Evita a diversão de sua unidade da doutrina perversa dos hereges, de quem uma influência profana saiu para toda a terra. E daí vai os conceitos aí que nós vemos nos dias de hoje aí. Não tem muita diferença não, tá, pessoal? Não tem muita diferença dos dias de hoje dentro das igrejas aí, tá? Epístola aos Herminianos, vocês podem ver aqui também lá, ó, Epístolas aos Herminianos, também tem bastante material aí em vermelho, né, que eu coloquei para justamente essa questão para a pessoa ver alguns pontos importantes. Epístola de Inácio a Policarpo, né? Aqui também tem, olha só para você ver. Aí traz alguns pontos aqui também, ó. Aqui vai falar: sábio como a serpente sempre foi e sempre inofensível como a pomba. Seja sóbrio como um atleta de Deus, cuja vontade é a imortalidade e a vida eterna. E tudo tentando copiar também justamente as falas até mesmo de Paulo, né? Seus ensinos seguindo aí Paulo. Então você vê que tem vários textos aí, né? Olha só para você ver. Aí já começa lá. Tem as introduções, né? Que você pega uma introdução às cartas aí também. Tem essas introduções, tá? Aqui é a epístola de Inácio a Policarpo, só que aqui já são as versões aí pro lado do Ciríaco, tá? Olha lá, a nota introdutória é a versão ciríaca das epístolas. Então tem as versões ciríacas. Então aqui, pessoal, tem todo este material para você ver que a questão de Inácio, né? Um dos pais das igrejas aí, dando continuidade à questão da patrística que nós estamos estudando, e tem muita coisa para vir ainda. É lógico que vocês podem estar pesquisando tudo que eu estou falando aqui, podem estar se aprofundando cada vez mais, e para vocês verem, pessoal, as conclusões que nós chegamos de que não tem nada de inspirado nos processos bíblicos, não tem nada de inspirado dentro das doutrinas da igreja. Espírito Santo nenhum está guiando o que acontece dentro das igrejas, e muitas pessoas, por ter fé e crença nesses fenômenos religiosos, essas pessoas têm sido levadas aí como ondas arrastadas pelo mal, ou simplesmente como vento que sopra de um lado para o outro. Mas se você for parar para analisar, para ver, nada disso tem comprovação, ou seja, vai muito contra até mesmo contra o que Jesus fala. Então você veja que o cristianismo de hoje, ele está totalmente diferente, já começou desde a época dos pais das igrejas. Você vê que na época de Inácio
já tinha essa questão aí de querer defender aí bispos, presbítero, colocar esses camaradas aí como certos aí em tudo, e a pessoa tinha que prestar ali reverência a eles, sendo que o próprio Jesus falou que ninguém seria ali senhor de ninguém. Pelo contrário, uns iam servir aos outros, e é onde está isso dentro das igrejas. Então fica aí esse vídeo de hoje para os senhores e as senhoritas. Não deixa de curtir o vídeo, comenta e deixa nos comentários sua opinião a respeito do tema, até mesmo dicas para próximos vídeos. E também, pessoal, aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que são colocadas aí. No mais, agradeço a todos vocês, desejo muito sucesso e até a nossa próxima oportunidade.